Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, irmãos, para ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de sexta-feira. Vamos abri-la no livro de João, capítulo 19, versículo 30. E o tema da mensagem dessa noite é Faça por merecer, que é a chamada teologia do mérito. Faça por merecer ser salvo, faça por merecer o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, né? João capítulo 19, versículo 30. Se alguém tivesse sem Bíblia, ou sente ao lado de alguém que está com Bíblia, ou alguém que está com Bíblia e viu que alguém está sem Bíblia, procure sentar ao lado da pessoa para ela poder acompanhar as muitas passagens bíblicas que nós vamos mostrar aqui, né? Ajude a pessoa. Isso. Tem mais alguém que está sem Bíblia? Aquele casal está sem Bíblia. Alguém pode ajudá-lo, né? Sentar ao lado dele, daquele rapaz e daquela moça lá. Isso. Acho que agora todos estão podendo acompanhar, né? Então acompanhe a leitura do texto sagrado, que diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quer dizer, quando ele disse está consumado, ele disse: eu fiz tudo. Tudo que era necessário se fazer, eu fiz. A obra está completa. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor Deus. O homem que ouviu a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Feche os teus olhos, eleve teu pensamento ao céu. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, infelizmente, meu Deus, o mundo, na sua grande maioria,
nem mais comemora essa data. E os poucos que a comemoram nem entendem, na verdade, o que significou a tua morte na cruz. Não entendem qual foi o significado do teu sacrifício no Calvário. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos ter uma compreensão perfeita disto. E isso só é possível, meu Pai, quando o teu Espírito ilumina os nossos olhos. Isso só é possível quando o teu Espírito nos dá o verdadeiro entendimento, a verdadeira compreensão. E isso vai se refletir de uma maneira profunda na nossa vida. E é o que nós queremos mais uma vez que o Senhor faça nessa noite. Fala, Senhor, ao teu povo, aos teus pequeninos, à tua igreja. Fala ao nosso espírito. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra sem mistura, sem misticismo, sem doutrinas de homens, sem achismo, sem lógica, mas explaná-la com verdade. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a saúde espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, meus amados, Igreja Santa de Jesus Cristo. Na verdade, pouca gente entende qual foi o verdadeiro significado daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Olha, irmãos, a morte de Jesus na cruz não foi um erro de julgamento. Tudo aquilo estava dentro dos decretos predestinados de Deus. Tudo aconteceu porque antes de acontecer, Deus já havia determinado que seria daquela forma. Então, a morte de Jesus foi o cumprimento daquela promessa que Deus havia feito, ainda lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou contra Deus, quando Deus disse assim, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele se dirige à serpente, que era uma tipificação do diabo, e ele diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali estava a promessa de Deus de que enviaria o Salvador. Depois, quando você abre a tua Bíblia, não precisa abrir agora, lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, o mesmo Deus ratifica a promessa e ele diz, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Ele não disse, eu vou mandar um filho que está aqui sentado à minha direita, como se ensina nas igrejas, e o filho desceu e fez a obra, e depois o filho subiu ensanguentado, aí ele virou para o lado esquerdo, tinha um Espírito Santo, ele disse, vai lá, agora é você. Não, isso aí é ficção religiosa, ficção científica. Não havia um filho preexistente. O que a Bíblia chama de filho é aquele ente santo que foi gerado pelo próprio Deus no ventre da Virgem Maria. Por isso que a Bíblia diz que Deus se fez carne. Deus assumiu um corpo que o próprio Deus gerou de uma forma sobrenatural no ventre de Maria. O único corpo de carne que existiu sem que o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo da mulher. Foi o corpo de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aquele ente santo seria chamado Filho de Deus. O Cordeiro perfeito. O sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Aqui nesse mesmo livro de João, no capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29.
diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo esse processo que resulta na salvação do povo de Deus, o nosso Deus fez graciosamente. Tudo isso Deus fez para nos salvar. Ele fez para salvar o seu povo. Ele não fez para salvar toda a humanidade. Porque se fosse para salvar toda a humanidade seria salva. Pastor, mas não foi para toda a humanidade? Pelo menos na minha Bíblia diz que não. Vou mostrar para você, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, sem que tivesse tido relação sexual, eles eram apenas noivos, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José não sabia o que tinha acontecido. José disse: se eu abrir a boca e levantar uma suspeita que ela me traiu, a lei manda que quem trai, a mulher que traiu o homem, seja morta a pedrada. Eu não quero que aconteça isso com ela. Eu prefiro deixá-la secretamente, sem falar nada. E quando ele estava nesse drama, olha o que aconteceu, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio, né? Deus se fez carne na pessoa de Jesus, e Jesus morre na cruz para salvar quem? O seu povo. Nós, da graça de Deus, já sabemos perfeitamente que há nesse mundo um povo que é dele e um povo que não é dele. Há nesse mundo um povo que é da descendência espiritual de Deus, e há um povo que é da descendência espiritual da serpente. Os vasos de honra, os vasos de desonra, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pois bem, ao mesmo tempo que todo o sistema religioso anuncia isto aqui, ao mesmo tempo que você é salvo de uma maneira miraculosa, e você é salvo quando você menos espera, mas o sistema religioso vem e diz: faça por merecer a tua salvação. Jesus morreu na cruz por você, mas você tem que fazer por onde? Você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer por merecer, você não será salvo. Olha, isso aí está arraigado, irmão, em todo o sistema religioso, sem nenhuma distinção. É esse o ensinamento que se faz aí fora. Então eles criaram uma teologia diabólica que diz que você tem que fazer por merecer a tua salvação. Como se fosse possível você fazer alguma coisa para merecer aquele sacrifício que Jesus fez na cruz em favor da tua vida. O que nós poderíamos fazer para nos fazermos merecedores daquele sacrifício? Nada. E a consequência disto é que o sistema religioso, ele vem gerando ao longo dos séculos uma multidão de pessoas, gente aflita, gente que passa a vida toda questionando, duvidando, tentando fazer das tripas coração, como se diz no ditado popular, para merecer o sacrifício que Jesus fez na cruz por ela, para merecer a salvação de Deus. Aí o cara começa a fazer jejuns violentos, começa a fazer vigília, começa a ungir a cabeça com óleo, faz caridade, faz novena, faz procissão, faz sacrifícios 1000, participa de um círculo de oração, tudo isso para ver se ele consegue ser salvo. Quantos de vocês fizeram isso no passado? Levante a mão.
achava que tinha que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algo. E se eu não fizer, eu perco. É assim ou não é assim? Quer dizer, a pessoa acaba trocando a escravidão do pecado, trocando a escravidão da libertinagem, pela escravidão de um falso evangelho, de um legalismo terrível. Então, ele tem que cumprir uma série de coisas que a religião determina para que ele se sinta quites com Deus. Aí começa a ensinar que se a pessoa tiver um tipo de comportamento, se ela vestir um determinado tipo de roupa, uns dias se não tiver mais televisão em casa, se não for mais à praia, se fizer jejum, se esfolar o joelho no chão até fazer calo, aí você vai estar bem na fita com Deus. Aí você está bem na fita com Deus. Irmão, isso aí faz com que a coisa vire uma verdadeira loucura. Por quê? Porque quando a pessoa está mal, ela acha que Deus está mal também. Você compreendeu? Ela acha que Deus está mal, ela acha que agora ela vai se dar mal, que a qualquer momento o diabo vem de lá e toma ela das mãos de Jesus e a joga no inferno. Quando ela se sente bem, quando ela acha que está fazendo algo que a faz merecedora do amor de Deus, aí ela se sente bem, se sente tranquila, se sente protegida. E o problema é que a pessoa vai vivendo a vida inteira nessa gangorra que só gera angústia, uma verdadeira gangorra espiritual. Um dia estou bem, outro dia estou mal, um dia estou seguro, outro dia estou inseguro, um dia eu me sinto salvo, no outro dia me sinto condenado. Essa é a vida que as pessoas levam. E o problema se torna ainda maior, se torna ainda mais grave, porque muitos acabam desistindo de fazerem por merecer alguma coisa da parte de Deus. Se desistir de fazer qualquer coisa que me faça merecedor da salvação de Deus. Não aguento mais, já fiz demais e acho que não consegui agradar a Deus. Aí volta para uma vida de pecados, volta para uma vida de iniquidade, de libertinagem, começam a se lançarem no vazio da vida. Alguns até se cansam de Deus definitivamente. Você sabe o que é uma pessoa se cansar de Deus? Então, para quem vive assim, olha, Deus se torna um fardo extremamente difícil de ser carregado. Sabe aquele fardo que põe aqui e vocês, caramba, ai, tá difícil levar. Aí joga fora, não aguento. Seguir Jesus se torna uma coisa insuportável. E tudo isso contrariando as palavras do próprio Senhor. Quer ver? Mateus 11. Olha como contraria o que Jesus disse. Mateus capítulo 11, versículo 30. Ele disse assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O sistema religioso diz não, é o contrário. O jugo de Deus é pesado, é difícil, o fardo é insuportável. E o resultado está aí fora, meu irmão, para quem quiser ver. Um monte de gente que se diz cristão, mas que nunca tem certeza de nada. Pergunte a maioria das pessoas que se dizem cristãs, sejam elas batistas, assembleianas, católica, né, espírita, que todo mundo diz que é cristão. Pergunta para elas se elas têm certeza da salvação. O cara toma um susto. Você tem certeza que você está salvo? Veja bem, certeza não, porque o diabo está aí mesmo, né? Vai que de repente ele me dá uma rasteira. Um monte de gente que nunca tem segurança, que nunca confia em Deus de fato e de verdade. Aí eu faço uma pergunta para a igreja nessa noite. Quem é que pode fazer alguma coisa para merecer o sacrifício da vida de outro homem? Quem é que pode fazer alguma coisa?
o que você pode fazer, ou o que é que você teria que fazer para que alguém morresse em teu lugar? O que você teria que fazer? Quanto vale a vida desse homem que há 2000 anos atrás morreu numa cruz lá em Jerusalém? Que sacrifício você fez, ou que você possa fazer, que um dia você possa ter a condição de dizer assim: olha, Jesus morreu na cruz em meu lugar, Jesus morreu para me salvar, Jesus sofreu por mim, mas valeu a pena, porque eu fiz muita coisa para merecer isso. Eu sou melhor do que ele, por isso valeu a pena ele morrer por mim. Quando que você vai conseguir um negócio desse? É impossível. Aí o resultado é que no final a pessoa fica, irmãos, exatamente desse jeito. Duvida do amor de Deus, negocia com a graça de Deus, pisa no sangue da aliança, buscando de todas as formas e maneiras fazer por merecer, e dizendo a Deus assim: Senhor, tenha paciência, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque um dia eu te pagarei tudo que eu te devo. Tenha paciência. Lembra da parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo? Aqui mesmo em Mateus 18, capítulo 18. Adianta um pouco aí. Mateus capítulo 18, versículo 23 em diante. Jesus disse assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Uma dívida impagável. Não tinha como pagar isso aqui. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou ao rei: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Quer dizer, esse homem aqui da parábola, ele devia tanto que nem com 3 vidas dava para ele pagar a dívida dele. Esse homem aqui da parábola somos nós, irmãos. A dívida que nós tínhamos com Deus, nem que a gente pegasse toda a família, toda a parentela, sabe, todos os nossos antepassados, nem assim daria para pagar essa dívida. Por isso que aqui, ó, o rei da parábola, que representa Deus, perdoa o devedor. Quer dizer, o credor perdoa aquele que deve. Mas ele perdoa a dívida, porque caso contrário, tinha que ficar escravo ele e toda a família dele. Ou ele perdoava: olha, vou ter que vender todos vocês. Vocês vão ser escravos de alguém, não tem jeito. Mas o problema é que o homem, com a sua arrogância, sabe, com a sua prepotência, aquela coisa da honra e da justiça própria, aparece diante de Deus e diz: fica tranquilo, que tudo te pagarei. E aí o cara sai tentando. Tem gente que passa a vida inteira tentando pagar a dívida. Ah, eu vou pagar. Fica tranquilo, Senhor, que tudo eu vou te pagar. Eu vou fazer jejum, eu vou esfolar meu joelho no chão, eu vou lamber o pó, eu vou subir monte, descer monte, eu vou passar milhões de noites em claro nas vigílias, eu vou para o círculo de oração. Então isso é cruel, absolutamente cruel. As pessoas saem tentando fazer por merecer aquele sacrifício que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, e que Jesus fez isso graciosamente, gratuitamente, não foi em troca de nada. Nós não tínhamos mérito algum, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E foi um sacrifício cruel. Eu queria mostrar rapidamente agora um trecho
de um filme sobre a vida de Cristo, bem pequenininho, 12 minutinhos e meio no máximo, que mostra como é que foi esse sacrifício de Jesus. Porque quando se fala do sacrifício de Jesus, sempre se fala de uma maneira muito romântica, né? O cara diz assim, Jesus morreu na cruz. Parece uma coisa romântica, parece uma coisa cor-de-rosa, bonita. E as pessoas acabam não tendo dimensão do que foi o sacrifício do Calvário. Até que veio o Mel Gibson e fez um filme que mostrou a dura realidade do que foi o sacrifício de Jesus. Vamos assistir um pouquinho agora. Amém. Amém. Olha, irmãos, Jesus não disse, agora faça por merecer. Não, ele disse, está consumado. Agora veja o que é que o Evangelho da Graça diz. Romanos capítulo 6, versículo 14. As boas novas que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo para que Paulo ensinasse à igreja. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então eu pergunto mais uma vez, se você, que é uma pessoa convertida à graça de Deus, não está mais sob a lei do pecado, não está mais vivendo aquele engano da lei do mérito, que tem que fazer por merecer, que tem que fazer alguma coisa para que possa ter direito à salvação de Deus. Se você não está mais vivendo uma vida de pecados, porque o pecado, irmãos, ele faz tão mal, mas tão mal, que foi preciso isso aí que vocês assistiram. Foi preciso esse sacrifício. Foi preciso Deus gerar no ventre de Maria um ente santo, sem a semente do pecado, e passar por tudo isso para poder nos salvar. Diga graças a Deus. Porque se o pecado fosse uma coisa simples, se o pecado fosse uma brincadeirinha, olha, sangue de bodes e de touros teria resolvido o problema. Que era o que se fazia na lei. Mata um bode, mata um touro, mata um cabrito, derrama o sangue. Tinha resolvido tudo. Não foi necessário que o próprio Deus se fizesse carne, assumisse um corpo, assumisse uma forma humana, para que aquele corpo sofresse o que sofreu na cruz. E não foi brincadeira o que Jesus sofreu. Então, sempre que falar da morte de Jesus, lembre dessa cena aí. Não foi uma coisa romântica. Apanhou tanto de chicote que o corpo estava todo dilacerado. Na ponta do chicote dos soldados romanos, havia umas lâminas de aço, que quando batia, cravava na pele e eles puxavam. Aí saía aquela tira. Por isso que aquela imagem, por isso que essa imagem é forte. Então, se você não vive mais sob esse engano diabólico de ter que ter mérito, ter que fazer por merecer, se você é uma pessoa que já tem consciência de que tudo que Deus fez por você foi por graça, então qual é a tua posição espiritual hoje? Qual é a tua posição espiritual? Se não é para fazer por merecer, o que é que nós temos que fazer então? Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Se eu não tenho que fazer por merecer, se é por graça, se não é por meus méritos, o que é que eu tenho que fazer? Porque, irmãos, olha, você tem que ter uma resposta satisfatória em função daquilo que as boas novas do Evangelho nos informam. Você tem que ter uma resposta absolutamente satisfatória para esse mundo. O que você tem que fazer? O que as boas novas do Evangelho da Graça nos diz? Abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que mundo? O mundo ecumênio, o mundo dos salvos, o mundo dos seus filhos, né? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como é que Deus provou o quanto Ele nos ama. Ele fez Jesus morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós aqui não tínhamos nem nascido ainda. Você estava lá, vivendo uma vida de erro, de pecado, de iniquidade, mas por você ser filho de Deus, por você ser da descendência divina, Deus fez Jesus morrer por você, mesmo você ainda sendo pecador. Vire a página no capítulo 6, versículo 1 e 2, e o apóstolo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então, se é verdade que nós nos convertemos à graça, então é porque nós entendemos que não daria para pagar o preço devido. A pessoa só se converte à graça de Deus quando ela entende que ela não tem como pagar por si mesma a sua dívida para com Deus. Aí ela se converte à graça de Deus. Ela entende que o que ela precisa para ser salva é do perdão de Deus. É do sacrifício que Jesus já fez por ela lá naquela cruz. É isso aqui que ele está dizendo. Então, qual é a nossa posição, meu irmão amado? Se nós não vivemos mais debaixo daquele sentimento de culpa, se não vivemos mais escravo do pecado, qual é o nosso estilo de vida hoje? Qual é a nossa posição hoje diante de Deus? Qual é a resposta que nós temos que dar para Deus diante dessas coisas aqui? Deus fez Cristo morrer na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que é que eu tenho que fazer em função disso? Eu não tenho que fazer nada para merecer, porque Ele fez por graça. Ele fez por amor. Qual é a minha posição? Que resposta eu tenho para Deus? Olha, isso aqui é extremamente importante. Porque, olha, dependendo da resposta, a gente sabe se a pessoa se converteu verdadeiramente à graça de Deus, ou se ela está fazendo libertinagem com a graça. Dependendo das respostas aqui. Porque tem muita gente aí fora fazendo libertinagem com a graça de Deus. Mas não é porque tem muita gente fazendo libertinagem com a graça de Deus que nós vamos deixar de pregar o evangelho da graça de Deus. Tem gente que ouve, e depois vive a vida ao Deus dará. Vive de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque ela acha que está salva, porque ela acha que ela é uma predestinada. Ela diz: não, o importante é que eu creio que eu estou salvo. Eu acredito que eu sou um predestinado. E vai vivendo a vida ao seu bel prazer. Isso é fazer libertinagem com a graça de Deus. Não é porque tem um monte de gente que teve um entendimento errôneo, teve um entendimento cafajeste, e por isso está vivendo uma vida de canalice, que nós vamos deixar de proclamar ao mundo essas verdades aqui do Evangelho da graça de Deus, como a maioria da igreja fez. A maioria da igreja deixou de pregar o Evangelho da graça de Deus há séculos. Tem pastor que diz assim: não, mas pregar esse Evangelho, dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, é abrir as porteiras para o pecado. Aí o povo vai fazer tudo que não presta, já que acha que está garantida a salvação. Não, senhor. Se a pessoa é de Deus de verdade, quando ela sabe que salvo uma vez, salvo para sempre,
isso gera no coração da pessoa um sentimento de temor ainda maior para com Deus. Ela não teme a Deus por medo. Ela não teme a Deus porque tem um fuzil R-15 apontado para a cabeça dela. Se não temer, eu disparo, então eu vou temer. Não, porque o sistema religioso faz isso. Se você não fizer isso, o diabo te pega. O demônio volta com mais 7. Você vai para o inferno. O cara muitas das vezes se submete a uma porção de coisa, não por ele ter uma consciência daquilo que Deus fez por ele, mas porque ele tem medo. Irmãos, a coisa é terrível, absolutamente terrível. A igreja, o sistema religioso que está implantado, ensina as pessoas a negociar o amor de Deus. A igreja diz que Deus ama, mas que o amor de Deus tem limites, que Jesus se sacrificou na cruz, mas o sacrifício dele não foi tanto, que ele fez 50%, você tem que fazer os outros 50%. A igreja diz, Jesus perdoou, mas ele disse, vai e não peque mais. Se você pecar de novo, nem volte mais aqui que você está frito. Ou não é assim que se diz? Você está estrepado, você já está no inferno, já adquiriu o passaporte para o lago de fogo e enxofre. Não é esse o ensinamento da Bíblia, esse é o ensinamento da religião dos homens. Isso é fazer terrorismo com as pessoas. Ele disse, sacrifiquem em função do sacrifício que ele fez por você. E fica o povo de Deus fazendo sacrifício. Então eu volto a perguntar. Você que já se libertou da escravidão do pecado, você que já se libertou dessa teologia do mérito, do fazer alguma coisa para merecer a salvação, que tipo de vida você tem vivido agora? Essa é a pergunta. Que tipo de vida? Pastor, qual é o tipo de vida que uma pessoa que já se libertou do pecado, já se libertou desse engano da teologia do mérito, que tipo de vida ela tem que apresentar para Deus? A resposta está muito clara aqui na Bíblia. Abra em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 11 em diante. Preste muita atenção nisso aqui. Encontraram? Então lá vai. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Perceberam que a lepra havia desaparecido. Estavam completamente curados, estavam sãos. Aí no versículo 15 diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe como é que se chama isso aqui? Gratidão. A única coisa que nós podemos fazer, a única resposta que nós podemos apresentar a Deus, o único tipo de vida que eu posso viver como algo aprazível a Deus, é viver uma vida de gratidão. 10 leprosos, só um voltou. Só um foi grato. Só um disse, caramba,
Olha o que ele fez por mim. Olha, eu era leproso, não sou mais. Eu era pecador, não sou mais. Olha como a minha vida mudou. Olha o milagre que ele fez na minha vida. Sabe? Só um voltou, mas não eram 10. Cadê os outros 9? E os outros não eram tudo judeus? Não eram os suprassumo da religião? Não eram eles que viviam com os oráculos de Deus? Não eram eles que tinham a posse das escrituras? E somente esse que era samaritano, que eles nem consideravam como gente, somente esse entendeu, voltou e foi grato. Lá no livro de Hebreus, na epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15 em diante. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ele diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aleluia. Obedecei aos vossos guias, sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, não traz nenhum proveito para vocês. Então qual é o sacrifício que agrada a Deus? O sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Sujeito, viver na prática do bem, na prática das boas obras, a cooperação mútua entre todos, está aqui, ó. Ele diz, com esse tipo de sacrifício, Deus se compraz. Obedeçam aos vossos guias. Deus coloca o pastor como guia de um rebanho que é dele. Hoje a coisa mais difícil do mundo é alguém dar valor a pastor. Porque tem um monte de canalha aí fora que usa título de pastor, mas na verdade deveria usar título de impostor. E fazem tanta canalice, fazem tanta desgraça, roubam tanto as pessoas, que pastor passou a ser sinônimo de sujeito vivaldino, espertalhão, que tem uma boa lábia, e depois mete a mão no bolso da turma e arranca todo o dinheiro. Às vezes o sujeito está na igreja, e o pastor está falando à igreja, inspirado pelo Espírito Santo, fundamentado na Bíblia, e tem gente que diz, não é bem assim. Não, também não é dessa maneira. Não, não vou fazer isso não. Irmão, vamos fazer 5 noites maravilhosas. Parece que foi o diabo que falou. Porque se fosse Deus, todo mundo estaria aqui nas 5 noites. Ou não estaria? Então tem gente que acha que não foi Deus. Não, esse foi o pastor que pensou em fazer uma coisa diferente. Não foi uma inspiração de Deus. Vem 1 dia, 2 dias, está tudo certo. O que é que diz aqui? Obedecei aos vossos guias. Sejam submissos para com eles. O que eles fazem é para o bem da alma de vocês. Eles vão ter que prestar contas a Deus. Então sejam submissos para que eles realizem o trabalho deles com alegria e não gemendo, e não sofrendo, e não se decepcionando, e não derramando lágrimas. Está aqui, ó. Então a nossa vida, irmãos, não é uma vida de méritos. A minha vida é uma vida de gratidão a Deus. Porque eu vou dizer para você uma coisa. Se alguém ouve o evangelho da graça de Deus e usa esse evangelho da graça para tentar justificar os seus erros, olha, a culpa não é do evangelho. A culpa é de quem usa o evangelho para praticar erros. O evangelho não tem culpa de nada. Mas tem gente que ouve e usa aquilo que ouve para praticar a sua libertinagem. Então a resposta que nós temos para Deus, qual é? Uma vida de gratidão. Uma vida
de dependência total de Deus. Essa é a resposta. Uma vida de confiança, uma vida de submissão absoluta a Deus. Essa é a resposta. Em 1 de João, que estamos aqui bem perto, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19 e 20. Preste atenção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se alguém diz, eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo odeio o irmão, o que é que ele diz aqui? Isso é um mentiroso. Ele não ama a Deus coisa nenhuma. Ora, a igreja de Jesus está cheia de mentirosos. Gente que diz que é de Deus e não é. Gente que diz que é salvo e não é salvo. Gente que diz que é ovelha e é cabrito. Eu amo a Deus, mas o coração cheio de ódio. O coração cheio de mágoas. Gente que se você pisar no calo dela, ela parte para cima de você com 10 pedras na mão. Mas diz, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Olha aqui. Irmãos, olha, só perdoa quem foi perdoado. Só ama a pessoa que é amada. Só aceita quem foi aceito. Só obedece quem obedece por gratidão, quem obedece por amor. Senão não obedece, não tem jeito. Jesus disse isso no livro de João. Vou mostrar. Capítulo 14. João capítulo 14. Só obedece quem obedece por gratidão. Eu sinto falta de algumas pessoas nessa noite. Inclusive diáconos da igreja. Puxa vida. O cara não tem nem gratidão para no dia em que se celebra um culto, como gratidão por aquilo que Jesus fez, e o cara não tem nem a capacidade de estar presente. Esse cara ama a Deus aonde, hein? Que amor essa pessoa tem por Deus? Que valor essa pessoa dá a Deus? Só da boca para fora. Então vamos lá. Eu falei capítulo 14 do livro de João, versículo 21. Jesus disse assim: aquele que faz jejuns, esse é o que me ama. Não? Espera aí. Desculpa. É que esse meu óculos aqui está vencido. E eu não tive tempo ainda de fazer um novo. Aquele que faz uma corrente na Universal de Edir Macedo, esse é o que me ama. E se der todo o dinheiro, é que ama mesmo de verdade. Não, esse é o que é roubado. Não. O que Jesus disse foi o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23, Jesus respondeu mais uma vez aos discípulos e disse: se alguém me ama, nunca mais vai tomar um banho de praia. Mas o sistema religioso ensina isso, né? Se alguém me ama e for mulher, nunca usará uma calça comprida. Nunca vai cortar 2 dedos da franja do cabelo. Aí é mole, querido. Se essas coisas provam o amor que a gente tem por Deus, isso seria a coisa mais fácil do mundo de fazer. Não foi isso que ele disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha, irmãos amados, Deus não está interessado que a gente o ame por terror, por medo, por ameaças, por interesse. Porque tem gente que quer amar por interesse. Não, eu vou amar porque ele pode me dar uma casa própria. Não, eu vou amar porque ele pode me dar um automóvel do ano. Ele pode me dar um aumento de salário. Ele pode fazer a minha empresa crescer. Não, Deus não está interessado nisso aqui não. O amor que nós temos para com Deus, irmão, é fruto da manifestação de Deus em nossas vidas. É o Espírito de Deus me fazendo mergulhar nas profundezas do conhecimento sagrado, no conhecimento de Deus. Paulo disse assim: o amor de Cristo nos constrange. Depois você lê lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Ele disse: olha, eu que sou o menor dos apóstolos, eu que sou o maior dos pecadores, eu agora não devo mais nada a Deus, porque todo escrito de dívida que havia contra mim, ele rasgou na cruz do Calvário. Aleluia. Depois leia lá em Colossenses capítulo 12, capítulo 2, versículo 13, versículo 14. Então na cruz, aquele sacrifício que você assistiu um pouquinho agora aí, ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós. Ele nos tornou pessoas justas. Demônios e diabo foram amarrados na cruz do Calvário, e hoje nós estamos livres disso. Não há possibilidade nenhuma de demônio te pegar, de diabo te atormentar. Ele nos libertou do império das trevas. Diga graças a Deus. Então a verdade é que aquele que era o único que podia me condenar, me absolveu. Aleluia. E te absolveu também. E aquele que acusa, se hoje intentar acusação contra mim, contra você, pode fazer diante de quem quiser, jamais diante de Deus. Não tem espaço diante de Deus para nos acusar de nada. De nada. Eu ouço o pastor dizendo: irmãos, cuidado. O diabo, o vosso acusador, olha, ele está olhando para você. De vez em quando ele vai lá e diz: olha, Deus, você está vendo lá, dá um jeito. Não, absolutamente não. É porque não conhece Bíblia. Aqui nós conhecemos. Abre Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33 em diante. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. É Deus quem os justifica, Paulo diz. É Deus quem os tornou justo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem pastor mandão, nem a convenção das igrejas, nem o concílio, nem o diabo, nem o inferno
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Então, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, eu quero que você entenda isso e que você saia daqui nessa noite disposto a viver esse espírito de gratidão, obedecendo a Deus, se submetendo aos mandamentos de Deus, indo aonde Deus determinar que você vá, se comprometendo com Deus. Nós vivemos um tempo em que ninguém quer se comprometer com nada. Nada, absolutamente nada. Se comprometa com Deus. Obedeça a Deus. Vá aonde Deus está mandando você ir. Se a igreja tem culto quarta-feira à noite, é para você estar aqui quarta-feira à noite. Se tem culto domingo de manhã, é para estar aqui domingo de manhã. Se tem culto domingo à noite, é para você estar aqui domingo à noite. É para levar a sério. Então, a gratidão só é possível quando nós entendemos que foi Deus que nos salvou e nós não tivemos nenhum mérito nisso. Enquanto não se entende isso, meu irmão, não é possível ter gratidão a Deus. Você lembra que Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então você não foi salvo pelas tuas boas obras. Não, você é salvo para as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Essa é a verdade da Bíblia. Isso é que é viver o Evangelho. Isso é que é ser cristão de verdade. Então seja uma pessoa grata. Pelo amor de Deus eu peço a você, meu irmão. Deixa as lamúrias de lado. Tem gente que não faz outra coisa da vida a não ser se lamuriar, e se queixar, e reclamar. Deixa isso de lado. Seja grato a Deus pela tua vida, pela tua salvação. Amém? Olha, Deus está contigo, irmão. A toda hora e a todo momento. A toda prova, a qualquer preço. Isso é para sempre. Deus nunca te deixará só. Você é filho amado de Deus para sempre. Você lembra o que Jesus disse? Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pastor, e se pecar? De modo nenhum o lançarei fora. Quem não peca? A Bíblia diz: se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso. O problema é que as pessoas acham, principalmente no mundo espiritual evangélico, que pecado é não matar, não adulterar, não ir na macumba, não se prostrar diante de uma imagem de santo da igreja católica. Acho que pecado é essas coisas. Eu não mato, eu não roubo, eu não vou mais na macumba. Estou bem na fita com Deus. Não. Pecado, meu irmão, é toda e qualquer desobediência a Deus. Isso é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado. Faltar culto é pecado. Porque o nosso Deus diz: não deixemos de congregar. É um pecado. Odiar é um pecado. Se lamuriar é um pecado. Ser um mau marido é um pecado. Ser uma péssima esposa é um pecado. Mentir é um pecado. Ser hipócrita é um pecado. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então,
Converta-te ao Evangelho da graça de Deus e viva uma vida de total gratidão a Deus. Lembra da parábola que eu falei ainda há pouco aqui, que nós lemos, do homem que o rei perdoou? E tinha uma dívida impagável. Nem que ele sacrificasse ele, a vida da mulher dele, dos filhos dele, não dava para pagar. E o rei foi lá e disse: tá bom, já que você está pedindo clemência, eu vou ser misericordioso, está perdoada a tua dívida. O que esse cara deveria ter feito tão logo ele saiu da presença do rei? O que ele devia ter feito? Perdoar quem devia a ele, querido. Perdoar quem devia a ele. O que ele fez? O contrário. Encontrou um cara que devia a ele um pouquinho assim, ó. Ele: não, meu irmão, você vai pagar, senão arranca o teu pescoço fora. Mas é tão pouquinho, tem um pouquinho de paciência. Que paciência é coisa nenhuma. Eu vou te arrebentar todo, vou te jogar dentro da prisão. E vapt-vupt. Quer dizer, não entendeu nada da graça de Deus. Nada, absolutamente nada. Olha, irmãos, que a nossa obediência seja fruto do amor que nós temos para com Deus, e não desse espírito de barganha com Deus. Por favor, que o amor que você tem a Deus, a obediência que você tem a Deus, seja fruto do amor que você tem por Deus. Que o dízimo que você dá na igreja seja sobre a consciência de que Deus não te deve nada. Às vezes a gente se trai, né? Que eu dei o meu dízimo. Que dízimo? O dízimo não é nosso, o dízimo é dele. Eu dei o meu dízimo. Que dízimo? Você tem dízimo de alguma coisa? Você nasceu nu. Você não trouxe nenhuma chupeta, nenhuma fraldinha você trouxe. Hoje você tem roupa, tem sapato, tem isso, tem aquilo, tem comida, tem ar que você respira, tem tudo aí. Quando você dizimar, dê o teu dízimo com essa consciência: Deus não me deve nada. Que as tuas ofertas sejam atos de amor, sejam atos de gratidão a Deus, porque se não for assim, Deus não recebe. O pastor recebe, porque eu não conheço teu coração, eu não sei o que se passa dentro da tua cabeça, mas Deus sabe. Às vezes o pastor está recebendo, e Deus está dizendo: isso aí, jamais, como diz o francês, jamais. Porque a oferta, não como fruto de gratidão a Deus, não por ter consciência de que tudo é dele, tudo provém de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudanças. Então, procure ser o melhor que você possa ser para Deus, por amor. Tiago disse: a fé sem obras é morta. A fé sem atitudes. Não faça da graça de Deus uma vagabundagem existencial. Tem gente que faz da graça de Deus uma vagabundagem existencial. O cara ouve o evangelho da graça, é relapso, é negligente, ouve que tem que perdoar, não perdoa, ouve que tem que estar presente no escudo da igreja, não fica presente no escudo da igreja, ouve que tem que ser misericordioso, não é misericordioso, ouve que tem que ser dizimista, não é dizimista, ouve que tem que ser que dá ofertas de gratidão a Deus, não dá oferta de gratidão a Deus. Mas ele diz assim: eu sou um predestinado, estou na graça, irmão. Pode me chamar de filho do diabo porque eu faço essas coisas erradas. O importante é que eu creio que eu sou um predestinado. Parece até que fumou um cigarro de maconha, está doidão. Eu sou um predestinado, estou na graça. Parece que está doidão. Olha, irmãos, estar na graça gera compromisso com a graça pela qual você foi alcançado. Isso é estar na graça. Se não gera compromisso com Deus, não é graça,
é libertinagem. E quem faz libertinagem, mesmo que tenha Bíblia, mesmo que cante no louvor, mesmo que tenha título de diácono, diaconisa, de pastor, mesmo que dê dízimo, oferta, mas não faz dentro do Espírito da graça, não tem compromisso com Deus, no dia da segunda vinda de Jesus, será colocado à sua esquerda. E vai ouvir dos lábios dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. E o cara vai estar lá cheio de Bíblia maior do que essa que eu uso no púlpito. Senhor, o senhor não está vendo a minha Bíblia? O senhor não está vendo as correntes que eu fiz? O senhor não está vendo a minha cabeça suja de óleo? Eu ungi tanto com óleo que o senhor nem imagina. O senhor não vê os meus joelhos com calos? O senhor não vai esperar lá. Eu fui diácono. Eu fui pastor. Pois é. Você teve título de diácono. Você teve título de pastor. Você teve Bíblia. Você ungiu com óleo. Você fez tudo que a religião manda. Você só não teve compromisso comigo. Você nunca me amou. Você nunca guardou os meus mandamentos. Você ouvia, entrava por aqui, saía por acolá. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E o cara vai para o inferno, e a Bíblia que ele tem embaixo do braço já vai servir para queimar mais rápido. O fogo fica mais forte. O azeite que ele botou na cabeça vai inflamar, porque é inflamado o azeite, aí vai queimar mais rápido a cabeça. Se você está na graça, essa graça gerou em você um compromisso com Deus. Você é uma pessoa comprometida com Deus. Você tem compromisso com Deus. Você não tem compromisso com a denominação. Você não tem compromisso com o pastor. O teu compromisso é com o Deus da Bíblia. Caso contrário, é libertinagem. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno, para a glória do Deus todo-poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé, feche os teus olhos, curva a tua cabeça.